Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no nosso canal do YouTube, que cada dia vai crescendo e vocês contribuem muito com isso, porque vocês, ao encaminhar os nossos vídeos, ao chamar pessoas para se inscrever no nosso canal, vocês estão contribuindo com o crescimento do nosso canal. Isso é muito importante, nos faz muito feliz. E o tema de hoje, que a gente pensou em trazer aqui, é como as ideologias conservadoras podem influenciar os relacionamentos de casais. Vem conosco que nós vamos tratar desse tema e queremos também que você depois faça o seu comentário aí para a gente saber o que é que você pensa disso. Olá, tudo bem? Nós viemos aqui mais uma vez trazer um tema polêmico para vocês, porque nós estamos querendo trazer exatamente esses conflitos e esses burburinhos que estão surgindo aí nas redes sociais e na sociedade atual. Noemi, as vertentes conservadoras, elas tendem a trazer uma espécie de restauração das ideologias que, na ideologia, na filosofia delas, restauraria algo que se perdeu e que era bom, né? Uhum. O conservadorismo ele traz isso, algo que se perdeu e que era muito bom. Mas, em detrimento de quê? Uhum. O que realmente busca-se dentro dessas vertentes que nós temos hoje? A gente não vai citar nomes, mas são algumas vertentes que trazem um posicionamento de restaurar os relacionamentos e os papéis que eram vigentes há alguns 30, 50, 60, alguns mais ainda, mais antigos do que isso. De que forma isso vem afetando as relações? Ele pode contribuir ou não para essas relações? Então, Juliana, aí a gente precisa pensar um pouco do que a gente está falando, né? O que é um modelo tradicional? E tradicional para quê? Então, a gente, falando de um modelo, digamos, patriarcal, de um modelo machista, de um modelo que faz as pessoas ter seus papéis muito bem definidos, né? Qual é o lugar do homem, qual é o lugar da mulher, como é que o homem aprende a ser este homem que a mulher espera que ele seja. Então, vem sempre de um modelo e que, para o meu entendimento, nos casais que eu atendo, muitas vezes esse modelo vem num modelo desenhado. Mas desenhado por quem? Por uma fala, por uma conversa, por um trazer aquela coisa. Ah, antigamente os casamentos duravam muito tempo. Então a gente parte do pressuposto que existia um modelo de casamento que as pessoas ficavam por querer. Mas muitas vezes não era por isso que as pessoas ficavam no relacionamento. Muitas vezes elas ficavam porque não tinha outra saída. Quando a filha saía de casa para um casamento, os pais já diziam que ela não poderia mais voltar para essa casa. Então ela tinha que se manter ali. Muitas vezes o fato dela não ter uma profissão, ela passa, digamos, ela sai da propriedade paterna e vai para uma propriedade do marido, que tem sobre ela todo o poder, que ela vai fazer as vontades dele, que ela tem que atender às vontades desse marido. Então, este modelo que a gente fala aqui vulgarmente de modelo tradicional, talvez nós queremos trazer para a discussão esse modelo mais ligado ao patriarcado, ao machismo, que faz com que a gente tenha, sim, muitos perigos hoje. E muitos perigos que hoje estão sendo vistos como perigo, né? Porque os feminicídios aumentaram muito. E por que que eles aumentaram muito? Porque também se valorizou muito essa coisa do poder pátrio, né? Que o poder que o pai tem sobre a filha, o poder que o marido tem sobre a esposa. E com isso, assim, se ela não fizer aquilo que ele quer que ela faça, ele tem um direito sobre a vida dela, sobre o corpo dela, sobre o pensamento dela. Então, se a gente pensar neste modelo, a gente vai ver que tem muitos perigos que está se trazendo numa discussão, porque, claro, o que foi discutindo, que foi trazendo, que foi clareando, que foi informando, é que as pessoas são pessoas, que ninguém é proprietário de ninguém, né? E a gente passa por essa coisa de muitas sociedades, né? Que a gente vai rediscutindo
e vai achando um outro lugar, porque há muitos anos atrás, nem muitos anos atrás, né? Há um tempo atrás, o Brasil tinha escravidão. E o senhor dos escravos, ele tinha o poder sobre os escravos, então ele era dono dele. E ele fazia com o escravo aquilo que ele quisesse, com as escravas aquilo que ele achava que deveria fazer. E quando ele sai desse modelo, quando ele sai desse modelo, por quê? Porque houve um movimento político que faz com que se coloque que escravidão não deveria mais existir, então as pessoas remodelam isso, né, Ju? Não significa que hoje a gente não tem escravidão, a gente tem uma escravidão mais lapidada, mascarada, que tem gente que ainda faz por outras pessoas, porque ele diz assim, bom, eu não tenho saída, eu preciso fazer isso. Então, é uma escravidão que é um pouco mascarada, porque a pessoa ganha algumas coisas, né? Então, a pessoa diz, bom, eu te pago, então significa isso. E na relação desse modelo que a gente fala tradicional, onde a mulher cuida dos filhos, fica em casa e não tem uma profissão, então quem traz o dinheiro parece que ele traz esse poder, ele traz esse direito, né? Esse direito que ele exerce sobre a pessoa que está ali, comendo do seu trabalho, que ela tem que beijar seus pés, que ela tem que trazer para esta pessoa o bem-estar do homem que chega em casa cansado e que ele precisa que a mulher lave seus pés, que ele precisa que a mulher tenha a janta pronta, que ele precisa que esta mulher tenha os filhos de boca fechada porque ele não pode escutar barulho, que ele já está cansado do batente do trabalho, então ele precisa, o guerreiro chega em casa para descansar, né? E a mulher que está aí, ela está fazendo isso porque é o seu papel. E aí a gente entra numa coisa muito perigosa, que é um ser que acha, né, que ele existe, mas de certa forma ele serve. E que aí a gente entra naquela coisa, porque emocionalmente essas coisas vão acontecendo da pessoa dizer que ama esta pessoa. Bem, mas a gente daí pode pensar na síndrome de Estocolmo, né? A pessoa que fica lá no cativeiro, que recebe algumas coisas do sequestrador, Ele se apaixona, né? Ele se apaixona, então, pode ser que as pessoas se apaixonem porque dizem assim, mas ele nunca me deixa faltar nada. Mas pensa bem aqui comigo, ele deixou faltar a sua vida. Porque se você faz só aquilo que é solicitado para você, está deixando de ter a sua vida. Então ele te deve o quê? Ele te deve a sua vida. Mas se você entrega a sua vida, se tu vende a sua vida para ter esse momento de servir, também é uma escolha, né? Também é uma escolha a partir daquilo que você acredita que deve ser um relacionamento. Mas é importante pensar nisso. Então, tem pessoas que acham isso o modelo ideal para suas vidas. E pode ser que seja. Mas eu estou colocando que a pessoa perde com isso. E também esse guerreiro que vai lá fazer o seu trabalho, voltar para casa e recebe tudo isso e não entende que ali tem uma mulher que pode pensar outras coisas, querer outras coisas, que tem as crianças que querem mostrar para o pai o que elas fizeram, o que elas conseguiram fazer durante o dia, que querem brincar com esse pai, e é negado esse modelo, também não se cria vínculo. Então eu entendo, nos meus estudos, no meu atendimento de casal, eu entendo que esse modelo tem duas pessoas sozinhas, aquela que serve e aquele que é servido, mas é um relacionamento totalmente solitário. E não é o que a gente busca no momento em que estamos vivendo. Que é de confluência de ideias, que é de trazer uma igualdade, de todos possam se expressar livremente, né, Naime? Isso não é só uma questão de relacionamentos afetivos, é para todas as relações. A gente já fala da estrutura familiar de uma forma horizontal, onde as crianças recebem informação que às vezes nem os próprios pais têm. Então, se antes a hierarquia ela era, né, por questões de conhecimento, de quem possui o poder do conhecimento intelectual, então talvez hoje nós não tenhamos mais essa relação vertical e sim horizontal. É o que os geracionistas já falam, é o que a sociedade vem experimentando. E como que ainda existem vertentes que acreditam que esse poder
Porque toda vez que você tem alguém que provém a vida do outro, e o alimento ele é, né, a vida do outro, você está provendo que o outro exista. Sem isso, o Uhum, outro não vai existir. uhum. Então, você vai ter a detenção e o poder dessa vida. Como que essas vertentes conservadoras acreditam que elas possam existir em um mundo onde a gente vê que é muito mais real, é muito mais real você estar num relacionamento onde você não tem uma profissão, onde você se desenvolve em detrimento do outro, você vive para o outro, e aí em algum momento você acorda e você fala, poxa, mas não é isso que eu queria. Uhum. Nós estamos nos comunicando e recebendo informações do mundo inteiro, e você fala, esse modelo não serve mais para mim, aí você sai daquilo sem nada, e você tem que começar a se reestruturar. Então, de que forma que o conservadorismo ainda acha que isso vai funcionar num mundo globalizado? Então, eu tenho uma ideia disso, né? Uhum, Quando a gente recebe qualquer informação e a gente não questiona a informação, a gente só repete. Então você repete uma vida achando que aquele modelo é um modelo ideal de viver, porque meu pai funciona assim, meu avô funciona assim, então eu vou uhum, ser como meu pai, como meu avô, como minha mãe, como uhum, minha avó. Isso parece que vem sem um questionamento, sem a pessoa parar e olhar para si e dizer, mas é isso que eu quero? É isso que é bom para mim? uhum, É isso que eu acho interessante. E a pessoa também que está nesse lugar que é uhum. extremamente pesado também esse papel do provedor, né? Hoje eu vejo muitos homens trazendo para a terapia que eles querem uma pessoa que também produza, Sim. que também traga o seu ganho, que também Uhum, venha junto pensar os projetos, pensar os sonhos, né? sim. Então eu vejo muito mais pessoas buscando, pelo menos nos meus pacientes, né? Os pacientes eles estão buscando essa Essa parceria porque igualdade, né? também eu trabalho muito nessa direção, né? Eu muito pouco recebo casais que querem se impor sobre o outro e Aham. que então isso não é, acho que não é meu nicho de Uhum. trabalho, né? Eu trabalho com casais que queiram evoluir e viver uma vida amorosa, viver uma vida de troca. Então meus pacientes são esses que estão crescendo, que estão buscando uma vida de troca, uma vida de crescimento, uma vida de bem-estar para ambos. Então talvez esses outros pacientes não virão para mim, É. irão para outros psicólogos que têm uma outra Faz forma sentido. de pensar, né? Mas o que que eu entendo aí, Ju? Que a gente precisa pensar que tem pessoas de diferentes formas de pensar e que talvez acha que o certo é seguir um modelo, Uhum. que são pessoas que passarão talvez por essa vida sem ter existido, porque Concordo. elas estão representando um papel que elas não se questionaram, que foi imposto. Uhum. Então as pessoas vão passar por essa vida sem fazer história, sem construir história. Sem Então, escrever, né? sem se Sem ser. colocar de verdade no mundo. Então eu vejo que isso é uma coisa que existe, sim, e que a gente percebe que isso existe, mas que talvez é um jeito assim. De repente eu não quero me questionar. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, eu não quero questionar, eu só quero fazer. Só quero Uhum. fazer. Eu quero alguém que talvez resolva, porque é Eu quero aquela. alguém que resolva. Porque vem muito dessa questão que a gente fala às vezes, a gente quer um modelo pronto, que é mais fácil, né? É Nós falamos, isso. eu pergunto pra você, e o modelo? Você não tem modelo. Uhum. Mas então talvez essas pessoas elas já não saibam mais, elas estão tão confusas e perdidas que elas querem só alguém que dê um modelo e fale, isso aqui funciona, É toma isso. aqui, toma. E aí o que que eu vejo? Por outro lado, essas pessoas que eu vejo muito mais doenças mentais com pessoas que não existem, né? Elas Uhum, não existem na sua história, elas uhum, repetem uma história que vem de outras pessoas. E esse repetir as histórias, eles trazem um adoecimento mental porque não tem um prazer, sim, um fazer. Não uhum, tem um sentir, tem um fazer. Então, uhum, não é que eu sinto, eu faço. uhum, Alguém diz que eu tenho que fazer, eu faço. Eu simplesmente faço. Eu não questiono por que que eu estou fazendo isso. Eu uhum, só faço. uhum. Então, é esse vazio que muitas vezes a gente precisa se questionar. Exato. E você percebe que existe um nível maior de angústia e sofrimento em um dos gêneros, ou você percebe que está todo mundo sofrendo, angustiado em mesma É, proporção eu acho que a angústia é de todos. de O todos? que eu tenho visto agora, nos Uhum. atendimentos mais recentes, assim, de uns anos para cá, é que eu tenho tido muitos homens que procuram terapia. Oh, que bom. E isso é uma mudança, porque Uhum, há um tempo atrás, quem buscava a terapia de casal era muito as mulheres. uhum, E hoje eu vejo muitos homens
buscando a terapia de casal. Isso para mim é uma evolução muito grande. Eu também. É o homem querendo também um relacionamento, é o homem querendo um relacionamento que seja intenso, que seja grandioso, que seja maravilhoso. Então, ele está buscando. E veja, gente, olha, casamento não é uma coisa fácil. Eu costumo dizer casamento para os fortes, porque ele mexe com as nossas coisas mais profundas. Ele é aquilo que mais nos faz crescer, é o relacionamento de casal. Então, se você quer crescer, relacione-se com alguém e terá muitos conflitos, muitas divergências, mas também terá muito prazer e muito aprofundamento. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e esteja aqui conosco no próximo sábado. Verdade.